Nós acabamos de ouvir o Evangelho que fala da vocação dos primeiros 4 discípulos ou da vocação dos discípulos pescadores. Eram 2 irmãos, Pedro e André, e outros 2 irmãos, Tiago e João, que eram sócios num barco. Então eles dividiam aquele barco, tiravam o sustento da família daquele barco e provavelmente aprenderam a profissão do pai. Ou seja, eram pescadores, filhos de pescadores. Dado interessante porque praticamente foram criados ali na beira do lago de Tiberíades, de modo a conhecerem muito bem a situação de um dia bom para a pesca e um dia que não está bom para a pesca. Quando o mar, no caso ali o lago, estava para peixe ou quando o lago não estava para peixe. O interessante é que a narrativa deste mesmo texto, deste mesmo acontecimento, presente nos outros evangelhos sinóticos, que não de Lucas, ela é bem mais enxugadinha. Ela acontece assim: Jesus passa, chama os 4, diz aos 4, vinde e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixam a rede, seguem Jesus e termina o relato da vocação desses 4 primeiros discípulos. E eles praticamente nem falam, não tem fala. Estavam fora também propriamente do ofício, porque eles não estavam no mar, não ingressaram com Jesus no mar, no caso ali do lago, e tinham deixado as redes, estavam ali na beira, meio que encostando a atividade. Jesus passou e chamou, terminando o trabalho. O relato de Lucas, que é o que nós ouvimos, é cheio de detalhes e de riquezas, porque ele mostra o seguinte cenário: Jesus vinha seguido por uma multidão. Num dado momento, Jesus percebeu a necessidade de falar para a multidão. Ali Jesus recorreu aos recursos da época. Não tendo um recurso como esse aqui, ó, que maravilha, ou um recurso como esse aqui, outra maravilha, que eu falo com quem está em casa, ou vou falar com quem estiver em casa mais tarde e vai consultar o que está gravado, né? Na ausência desse recurso, Jesus utilizou o que ele tinha. Primeira tática: usar um lugar um pouco mais alto, para evitar a barreira do som entre ele e a multidão com que ele devia se comunicar. Então, se ele está no lugar mais alto, o som vai um pouco melhor por falta de barreira para o som. Segundo recurso interessante: se ele está no lago ou na praia, via de regra, em geral, o vento sopra do litoral para o continente. Então, o recurso interessante qual é? Sentar a favor do vento. Ou seja, ele se colocar o povo sentado de modo a o vento ajudar a propagar a voz dele. Então, ele fala às multidões na praia e ele de costas para o lago, de frente para a multidão, para que o vento pudesse ajudar a levar o som. E Jesus faz um pedido inusitado, interessante. Ele pede para usar como aquilo que foi, por exemplo, a montanha ou a planície no Sermão da Montanha, buscar um lugar mais elevado. Ele pediu para usar a barca dos 4 irmãos, 2 e 2, Pedro e André, Tiago e João. E esse é um detalhe muito rico. Jesus entra na barca de Pedro, de André, de Tiago e de João, que o Evangelho diz que é a barca de Simão, né, a barca de Pedro, e elege de todas as barcas que estavam ali, que costumavam sair para pescar. Aquele dia não foi um dia bom de pescaria, todo mundo sabia disso e praticamente já devia ter lá encostado o seu barco. Jesus elege aquela
e ele entra na barca de Pedro. E da barca de Pedro fala às multidões, inclusive pedindo a Pedro, antes dele começar a falar, para ele entrar um pouquinho, que tem uma sugestão interessante de levar Pedro para dentro da primeira história vocacional dele, que é ser pescador, só pescador. Então, ele usa um pouco do próprio ofício de pescador de Pedro, do instrumento de trabalho de Pedro, do local de trabalho de Pedro, para marcar uma outra transição no final do texto. Então, Jesus usa a barca de Pedro como megafone. Estão entendendo o que eu quero dizer? Usa a barca de Pedro como microfone. Da barca de Pedro, um pouco avançada no mar, ele fala às multidões. O Concílio Vaticano II, quando vai falar das imagens da igreja, uma das imagens bíblicas da igreja, além da videira e dos ramos, além da imagem do corpo, que é de Paulo, é comparar a igreja à barca de Pedro. Chamar a igreja de a barca de Pedro. O lugar de onde Jesus e os apóstolos falam para a eclesia, para a multidão, para o povo. Jesus fala e depois de falar, ele diz assim a Pedro: vamos avançar para águas mais profundas. Propriamente, isso tem estudos, rios de tinta de escrita, de tinta de impressora, para falar sobre o sentido disso. Estava Jesus convidando Pedro para pescar? Ou estava Jesus convidando Pedro para uma nova história vocacional? É ali propriamente que se concretiza, que acontece, segundo o texto de Lucas, a vocação de Pedro. Porque até então, entrar na barca era parte do ofício de Pedro. Ingressar um pouquinho no lago era parte do ofício de Pedro. Mas o convite para o avanço para águas mais profundas até poderia fazer parte do ofício de Pedro, se Pedro não tivesse apresentado o argumento que apresentou. Olha, nós jogamos a rede a noite toda, não pegamos nada. Eu fui nascido e criado aqui, eu conheço esse lugar. Hoje não está bom, hoje a gente não vai pegar nada. O interessante é que a nossa língua perde um pouquinho na tradução do texto bíblico. Por 2 vezes Pedro usa a palavra Senhor. Na primeira vez, Senhor, lançamos as redes a noite toda, não pegamos nada, mas em atenção à sua palavra, nós vamos lançar as redes. Senhor. Aqui é usada uma palavra que no grego é um pronome de tratamento de respeito, de deferência. Como a gente diz, seu fulano isso, seu fulano aquilo, seu fulano aquilo outro. É uma forma respeitosa de se referir a alguém que você reconhece que é digno de deferência. Depois que eles lançaram as redes vieram cheias, a ponto de Pedro ter que pedir ajuda aos outros, para que eles pudessem, os outros pescadores também, vir ajudar a descarregar as redes, dividir a quantidade de peixes com o barco deles. Então Pedro se deu conta que alguma coisa estava acontecendo ali. E aí Pedro usa, na nossa tradução em português, de novo a palavra Senhor, mas em grego original, lá está kyriosmou, que significa meu Senhor, no sentido de meu Senhor e meu Deus. É não só um ato de deferência, de respeito, mas é uma profissão de fé que está ali, né? Ali Pedro entendeu, tanto que ele diz assim, ai de mim, sou um homem impuro, sou pecador, Então ele reconheceu que estava diante, naquele momento ali, de uma redefinição de história, que estava fazendo uma experiência profunda de Deus, a tal ponto de, ao chegarem com a maior facilidade do mundo, sem Jesus explicar nada, Jesus disse para Pedro,
deixe isso tudo, vamos comigo, farei de você pescador de homens. E Pedro nem pensou duas vezes, seguiu e foi. Não precisava explicar, não precisava dizer, vai ser assim, 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 eu te dou essas e essas garantias, você terá isso, assim, 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 o seu plano de carreira vai ser assim, 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 assim. Não, vamos. E Pedro entendeu que tinha razão suficiente para confiar e ir. Entendeu que ele tinha achado o tesouro, a pérola escondida, que ali ele podia com segurança colocar todo o coração e todo o tesouro dele. Meu Senhor foi quem ele encontrou. Assim ocorre uma espécie de redefinição de pescador de peixes a pescador de homens da própria história de Pedro. Eu quero salientar aqui esse aspecto. Jesus entrou na barca de Pedro, fez de Pedro megafone, da barca de Pedro, megafone dele. Primeiro ele entrou na barca onde ele trabalhava, depois ele entrou na barca da história de Pedro, da vida de Pedro, das palavras, dos gestos, dos dias, das horas, dos minutos, de toda a energia de Pedro, para fazer de Pedro, de fato, um microfone aberto de Jesus para o mundo. Veja que aspecto interessante, que essa dimensão da palavra está presente na vocação de Isaías na primeira leitura. E vários profetas que têm histórias de vocação, que outros aspectos estão salientados. Por exemplo, na história de Jeremias, o fato dele ter sido chamado antes que ele fosse formado no seio da mãe. Então, o fato daquela vocação que vem desde um início de história. O início da história já é um início de história, de chamado vocacional. Então. E, por exemplo, em alguns profetas, como o profeta Jonas, na vocação de Jonas está salientada a resistência de Jonas, que fugiu, foi engolido por um peixe, cuspido no lugar de volta de onde ele tinha fugido, onde ele deveria estar. No caso da vocação de Oséias, o fato dele ter resistido a um projeto de Deus para ele, não que ele tenha fugido, mas que ele não quisesse, tivesse resistido, e Deus pedia confia, e ele resistia e tal, experimentou na própria carne o que ele ia anunciar. E cada um dos profetas tem um aspecto interessante na vocação deles. O relato hoje é da vocação de Isaías. O interessante é que, no relato da vocação de Isaías, que é o grande profeta e escritor do Antigo Testamento, está a experiência que ele faz de Deus, e ele é tocado nos lábios, na visão que ele tem. O Senhor abriu minha boca, eu fui tocado. E ele disse, antes ele diz, ai de mim, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, ou seja, falo muita boca, né? Falo, ofendo, firo, desrespeito, uso tanto os lábios para ferir, machucar, ofender, enfim. E aí interessante é que é lá, naquele lugar, que ele reconhece que talvez fosse uma impossibilidade para ele viver aquela vocação que Deus chamava o profeta a viver, que ele foi tocado para anunciar. E Isaías, de fato, é um profeta de anúncio, é o profeta, por exemplo, do advento, do grande anúncio, claro, da vinda do Salvador, dos detalhes da vinda do Salvador, e daí por diante. E Paulo, na segunda leitura de hoje, começa fazendo uma espécie de balanço da sua pregação, do seu trabalho, dizendo, eu preguei, vocês bem sabem, eu preguei, ou seja, usei a voz, fui microfone de Deus, ele falou com vocês e com muitos através de mim. E eu penso que hoje exista para nós, então, um grande convite, aqui daria para a gente ir longe, né? Um convite assim no sentido da gente permitir que nosso Senhor entre na nossa barca e fale, e faça, e caminhe, e construa,
de dentro da barca da nossa vida, de dentro da barca da nossa história, de dentro da barca dos nossos projetos, que são convidados a viver uma interseção com o projeto de Deus. Pedro tinha um projeto pessoal ligado ao lago de Tiberíades e à sociedade no barco e o ofício de pescador. Na intercessão, ele continuou com o ofício de pescador, mas deixou o lago de Tiberíades para fazer do mundo o seu lago, o seu mar. E deixou o ofício de pescador de peixes para ser pescador de homens. Existe, então, um convite à revisão, à reflexão, se a gente tem permitido isso, né? Ser cada um de nós barca de onde nosso Senhor fala. Nossa história, nossa vida, nossas escolhas, aqueles que estão sob nosso cuidado, os que fazem parte do nosso lago, se eles têm a oportunidade de sentar e ouvir Jesus que fala de dentro da nossa barca. Não posso me estender mais, mas acho que a gente já caminhou um pouquinho, uma condição suficiente para a gente pensar um pouquinho essa semana, ao longo desta semana, dessa vontade do nosso Deus de entrar na nossa barca. Deixa ele entrar na sua barca e te convidar, vamos avançar para águas mais profundas. Talvez sair desse momento, porque Pedro estava num dia difícil, hein? Um dia de trabalho perdido praticamente, né? Quiçá um tempo, de não sei há quanto tempo que aquele mar não estava para peixe, não é de um dia para o outro que o mar fica para peixe, nem do dia para o outro que ele deixa de estar em condições ruins para pescar, para no outro dia estar em condições boas, principalmente um lago. E ali há uma mudança na medida em que há coragem. Deixou Jesus falar de dentro da barca dele, tudo mudou. E aí o mar que não estava para peixe passou a estar para peixe. Vamos deixar Jesus falar de dentro da nossa barca e deixa acontecer aquilo que ele, né? É ele que vai passar a ser o capitão aí o leme está com ele. Deixa ele entrar na barca e ser o dono do leme. Vamos ficar de pé, professor?